Como bem sabemos, o Brasil foi descoberto e colonizado majoritariamente pelos portugueses. Só para conjecturar os fatos, tanto portugueses como espanhóis durante os séculos XV e XVI dominavam as rotas marítimas comerciais e, visando ampliá-las, acabaram acidentalmente ou não descobrindo a América e o Brasil. Falando do Brasil em si, entre o descobrimento e a chegada da família real por essas terras, Portugal se limitou a explorar o máximo possível das riquezas naturais. Daí os diversos ciclos que tivemos, como do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar, por exemplo. E neste inteirinho, tivemos por aqui, mesmo que em pequenos períodos, a presença francesa e neerlandesa. Só para o final do século XIX e início do século XX que passamos a receber colonos italianos, alemães e até japoneses, que influenciaram a cultura da região onde se concentraram, mas já encontraram um país com raízes solidificadas. O ponto que vamos conversar hoje é como seria o Brasil se ou fosse descoberto ou se após o descobrimento outro país tivesse nos colonizado. Multiverso da hipótese. Salve galera, sejam bem-vindos ao Multiverso da Hipótese, o podcast onde a realidade sempre é paralela. Nosso objetivo é literalmente viajar na maionese e debater sobre fatos que não ocorreram, mas poderiam ter ocorrido, e sobre fatos que possam vir a ocorrer. Junto comigo está a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Bruno? Como vai? Tudo bem, ficou meio falso, mas tudo bem. A gente aqui também está com convidados ilustres hoje. Apresenta pra gente aí, Elaine. Claro, vou apresentar. O cara, dono das suas teorias de poucas palavras, né? Nosso amigo, novamente aqui, Jorge Gazola. Muito boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente. Vamos aí discutir história. E aí, Jorgeão? Hoje também temos aqui do meu lado ela que veio dar a voz feminina para este podcast, funcionária pública. Não sei se é coitada ou se, nossa, que bom que ela é funcionária pública. Mamata. Eu não posso falar o que eu falei fora do ar, porque pega mal. Aline Fonseca, que está aqui com a gente hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazer, Aline. E eu vou também apresentar aqui para vocês, que no outro programa eu não apresentei, ele ficou um pouco nervoso. Ele que é o chefe, né? Mas na verdade quem manda nele sou eu. Conhecido como palestrinha, o cara que sabe tudo, mas não entende nada. Não. Depois a gente conversa, depois dessa apresentação. Mas aproveitando a deixa, Bruno, já que a gente vai falar sobre a colonização, eu queria fazer uma perguntinha para você, o cara que sabe tudo. Se o Brasil fosse colonizado pela Espanha, o que você acha que seria do nosso país e da América do Sul? Então, vamos. Primeiro quero agradecer aqui ao Jorge e a Aline por aceitarem participar. Obrigado mesmo. A gente está gravando no final de domingo aqui. E em vez de estar tomando a cerveja, vocês estão aqui com a bem. Não sei também, de repente tá tomando uma aí, eu não tô vendo. Obrigado mesmo a vocês. E Elaine novamente também. Então, eu tenho dois pensamentos em relação a isso aí. Até acho que essa semana eu conversei com o Jorge sobre isso aí, meio por alto lá na academia. Eu acho que das duas coisas que eu acredito que possam vir a acontecer, uma mais provável, outra menos. A mais provável, que talvez o Brasil não fosse do tamanho que é hoje, que esses países que fazem fronteira com o Brasil talvez fossem maiores, tá? Teriam um território maior, tá? E obviamente o predomínio seria aqui da língua espanhola, tá? Não falaríamos português, não seríamos isolados como nós somos de toda a América do Sul. E a segunda teoria que eu tenho é que talvez, é menos provável também, né?
que de repente a América do Sul fosse um país só, né? Se juntassem todos, e se tornaria um país só. Eu não sei o que vocês acham. O que você acha, Jorge? Espanha? Bom, eu tava mais preparado pra Inglaterra, né? Mas que é o mais popular, né? Não, o pessoal fala que se a Inglaterra, acho que deve ser a próxima Inglaterra, né? A gente vai chegar lá. Tá. Bom, a Espanha, assim como a Inglaterra, a opinião minha também diverge muito. Eu acredito que, com certeza, né, nosso idioma seria outro. E o idioma, né, nossa bandeira seria outra. Talvez a gente não teria tido tanto destaque nos anos 1800, né, com o Império. Talvez a gente fosse apenas uma colônia de exploração, né, que no nosso caso aconteceu também, né, mas eu acredito que teve uma mudança aí nos anos do Império. E talvez a gente teria mais conflitos, eu acredito. Mais guerras internas aqui dentro da América do Sul. Porque eu acho que ia pintar muita rivalidade, por exemplo. Teve essa rivalidade, né, mesmo com os portugueses, né? Mas eu acho que todos os territórios aqui sendo espanhóis, a gente teria um player maior, né? O Brasil sendo um player maior, talvez ele ia querer impor a sua visão, né? A partir da coroa até espanhola. Mas diferente do que foi com Portugal, né? Apesar de ter tido guerras aí entre portugueses, espanhóis, franceses, etc., eu acredito que talvez esses conflitos perdurassem até hoje, por exemplo. Como tem casos, né, de chilenos e argentinos, né, e chilenos e bolivianos e peruanos até hoje. Essa semana eu esqueci de cortar. Não, pode acabar. E o Brasil, apesar de ter tido uma guerra sangrenta aí com o Paraguai, né? Eu acho que não foi advinda aí de rivalidade colonial. E acho que é isso, cara. Sei lá. Idioma, bandeira diferente e uma América mais séculos passados aí mais sangrentos. Tá, mas você, por exemplo, você está partindo do princípio que o Brasil continuaria sendo desse tamanho, assim? Territorialmente, acho talvez que até seria... maior. Talvez até maior, né? Então, entendi. Esse dia eu fiquei sabendo, não sabia que venezuelano. Misturei os dois. Se odeiam, eu misturei os dois. Boliviano e venezuelanos não se gostam também, né? Não sabia disso, não. Não. Foi um venezuelano na academia, ele falou essa semana. Eu fiquei chamando ele de boliviano, ele ficou puto comigo, me explicou. E também boliviano e chileno, né? Inclusive teve uma guerra, no qual o Chile isolou, né, a Bolívia do mar, né? Tem muita... Também tem um conflito que até esses dias eu vi uma notícia, né? Que quase chegou a escalar, que é uma rivalidade que o Chile tem com a Argentina ali no Estreito de Beagle, que é quase chegando lá na Antártica, ali, o caminho entre a Patagônia e a Antártica ali, né? É um lugar de terra que não tem nada, mas eles brigam pela Argentina. Se estão brigando é que talvez tenham achado algum campo de gás lá e petróleo. A gente tem essa rivalidade meio muito ligada ao futebol com a Argentina. Que fica meio assim, de não gosto de argentino e tal, mas ali entre chileno e argentino eles se odeiam mesmo, acho. Sim. O negócio pega ali. E você, Aline, o que você acha? Acho que a gente teria, sim, muita briga por território. Chilenos e argentinos se detestam, já estive nos dois países, eles se odeiam. É uma coisa, assim, extrema. E acho que todos nós falaríamos espanhol a essa altura do campeonato. A gente não faria nem ideia do que é a língua portuguesa. Verdade. Economicamente, talvez fôssemos todos colônias separadas, né? Cada país aí com teu presidente, um esquema meio Commonwealth, né? Que é o que acontece ali com a Grã-Bretanha, o Reino Unido,
e o Canadá, e a Austrália, Nova Zelândia e tal. Mas eu acho que seria mais ou menos nessa linha. Mas territorialmente também você acha que os países seriam mais ou menos do tamanho que são hoje? Ou você acha que são diferentes? Não, eu acho que teria sido dividido de outra forma. Acho que alguns países seriam um pouco maiores do que são hoje. Eu acho que, por exemplo, a parte do sul ali, talvez a parte sul do Brasil, com a Argentina e Uruguai, seria um país só. Não sei, posso estar enganado. Pode ser. Apesar de que a gente ainda tem aí as influências geográficas, né? Como a Cordilheira dos Andes, que talvez dificultasse muito a divisão de alguns países aí, como a anexação de território e tal. Então, talvez as diferenças geográficas talvez dificultassem bastante isso. E você, Elaine, o que você acha? Pode falar, Jorge, desculpa. Desculpa cortar, Elaine. Eu me lembrei de talvez algo que talvez seria diferente também, seria a questão indígena, né? Vide a forma que foi tratada na América Central, né? A questão das civilizações nativas, né? Eu acho que, dada os fatos históricos, né? Eu acho que a Espanha foi um pouco mais, digamos assim, não receptiva aos índios, sendo que receptiva não, né? Mais dominadora, né? É claro que os portugueses também, né? Tiveram aí seus problemas com os indígenas locais, né? Mas os incas aí não existem, né? Não estão aqui hoje, né? Então, eu também acho por causa da exploração espanhola, né? Eu também acho que em relação a essa violência, assim, que os espanhóis com os povos nativos, eles tiveram mais um lance de extinção mesmo, assim, né? Dos povos, né? Aqui nos portugueses ainda tem uma grande parte tentaram catequizar essas coisas todas, que é um tipo de violência diferente também, né? Mas vamos botar assim, socialmente aceitável. Mas eu também acho que, cara, muitas das tribos indígenas que nós temos hoje, raras tribos indígenas que nós temos hoje, seriam muito menores. Eu acho que os espanhóis, eles eram muito mais violentos nesse sentido aí. E aí, Elaine, você que tá quieta aí, achou que o Jorge ia te salvar de responder, mas não vai salvar não. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. Elaine é aquela aluna que só colava, sabe? Mentira. Ô, Elaine. Eu não vou falar que eu tô aqui obrigada, porque... Olha só. Olha a falta. Eu concordo que eu acho que o nosso território seria muito menor do que é hoje, né? Mas... E também que seríamos separados, assim, em pequenas repúblicas, talvez. É difícil imaginar, né? Mas eu acredito que seria assim. É isso aí. Concordo com tudo isso daí. Tipo, me ajudem. A possibilidade de ser a América do Sul um país só, todo mundo afastou isso, né? Não, eu acho muito difícil que isso acontecesse. Eu também acho que é mais remoto, mas seria talvez territorialmente o maior país do mundo, né? Acho que seria maior que a Rússia. Olha, se não fosse maior, seria ali pau a pau, viu? Mas como a Aline disse, né, lembrou bem, eu acho que tem muitas barreiras geográficas, né, aqui na América, né? A gente tem muito, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né, é como se fosse uma muralha ali, né? Ela corta, não no meio, né, um pouco mais ali a leste, né? Não sei. Então, eu acho que seria difícil, né? Por exemplo, manter hegemonia dos dois lados da cordilheira, né? Tipo, talvez teriam duas. E eu me lembro da Argentina, né? E do Brasil, que tiveram rivalidade histórica aí, né? No começo da Guerra Fria, né? Sei lá, talvez seria uma Guerra Fria bem mais... tomando por... se o desenrolar da história fosse igual, né? Mas a gente fosse colonizado por espanhóis, talvez a Guerra Fria seria bem mais presente aqui do que foi, sendo que foi bastante aqui também na América do Sul, né? Mas você imagina duas potências aqui regionais, né? Rivais. Foi assim, né? Na verdade, mas talvez fosse mais
talvez pintasse mais, como eu posso dizer assim, seria mais uma briga para ver quem dominasse, entendeu? Sei que foi assim também, né? Mas uma coisa, vocês estão falando de acidentes geográficos aí que determinam as fronteiras, correto? Mas isso já não determina as fronteiras dos estados aqui no Brasil? Não ficaria o mesmo critério? Mas você tem a cordilheira, né? Eu acho que a cordilheira é intransponível, né? Por exemplo, você tem um rio Paraná. Não, tudo bem, mas aí, por exemplo, a cordilheira não poderia fazer parte, ou seja, por exemplo, a cordilheira ela está dividindo Chile, Peru e Bolívia? Isso, né? Pega ali o leste da Argentina também. Então, mas então vamos aqui, vamos parar para pensar o seguinte, tudo bem, o Chile seria muito pouco provável, o Chile já não faz fronteira com o Brasil mesmo, né? Mas vamos lá pegar, por exemplo, lá em cima, Venezuela, Colômbia e Equador. Por onde passa a cordilheira também. Tá, mas tudo bem, mas ali no Roraima, vamos supor que o estado de Roraima e a Venezuela fosse uma coisa só. A Bolívia, o Acre pertencia à Bolívia, né? E o Brasil comprou lá no Tratado de Petrópolis. Sei isso só porque é de pecado de Petrópolis, né? Só por causa disso que eu decorei isso. Eu, por exemplo, a questão do Uruguai era a província Cisplatina que pertencia ao Brasil antes, né? Eu não sei, eu acho que, por exemplo, esses países mais próximos, por exemplo, Venezuela, Colômbia, eu acho que o Equador não faz. Não, o Equador faz divisa com o Brasil? Não. Até o Chile que não, né? Chile e Equador que não faz. Chile e Equador, né? Então, o Equador não, mas vamos lá. Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, talvez os territórios fossem maiores. Entendeu? Não estou falando que seria o Brasil não existiria. Estou querendo dizer o seguinte, que esses países, talvez eles fossem maiores territorialmente. O Brasil fosse uma parte mais voltada para o litoral aqui, entendeu? De repente lá para cima do Nordeste, Sudeste. E toda a parte Sul, Centro-Oeste e Norte, ela ficaria mais ligada aos outros países, como sendo um país só. Mas a gente eu tô especulando. Óbvio. Eu acho que seria difícil uma unificação assim da América Latina. Não tô dizendo que as fronteiras talvez não poderiam ser diferentes, mas é que olhando, por exemplo, a casos similares no globo, você percebe que é muito difícil você manter uma hegemonia num território muito grande quando você tem, por exemplo, tem uma rivalidade Índia e China ali no Himalaia. Sim. E tem guerras até hoje ali, porque geralmente é uma região intransponível ali, entendeu? Então é difícil exercer soberania num território muito grande. Exato. E principalmente que tem uma barreira dessa, entendeu? Vocês já viram o vídeo na fronteira? Os soldados saindo no tapa, que não pode dar tiro. Eles têm acordos lá, né? Pra não militarizar aquela região. Tapa, tem o cara filmando em cima, eles estão saindo tapa lá. Parece a briga de criança, né? Ai, cara. Então, acho que a gente abordou bem essa questão da Espanha. Vamos trocar de país. Que na verdade a seleção ia ficar boa, hein? Aí, imagina. Messi, Suárez, Neymar. Que massa, hein? Cavani no banco. Tá tirando a casaca, Jorge? Não, imagina os títulos. Toma aí os títulos da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Não é ter futebol no mundo, não. Não existe o Vasco, Bruno. Não, eu tô feliz hoje. Pode falar. O Vasco da Gama não ia existir. Esse time, isso é verdade, hein? É verdade. É verdade. Eu seria uma pessoa muito triste. Eu sou triste com o Vasco existindo. Imagina se o Vasco não existisse. Eu ficaria mais triste ainda. Mas pelo menos não é ter quase pequenos infartos a cada jogo. Mas tudo bem, faz parte da vida. Desgraça. Masoquismo. Esse time vai me matar ainda. Vamos lá, vamos dar. O que é o seguinte, até pra gente abordar esse assunto, eu acho que o ponto principal que a gente tem que ter
e que eu acho que vai chegar mais na frente na conversa, são poucas as colônias que realmente prosperaram depois da independência. Isso aí é fato. Eu acho, puxando pela memória, que são países assim, que a grande maioria das colônias são considerados hoje um país de terceiro mundo, né? Não existiam 3 mundos ainda, né? Brasil de terceiro sem ter o segundo mais. Mas, puxando assim de cabeça, você tem Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália, sendo que a Nova Zelândia e a Austrália são um asteriscozinho. Não é bem o mesmo processo que aconteceu de colonização dos outros países no mundo. Porque se você pegar os países da África que foram colônia, nenhum país se desenvolveu. Os países da América Central, nenhum se desenvolveu. Países da América do Sul, nenhum se desenvolveu. Ou seja, falar que não se desenvolveu é sacanagem. Né? Falou que não se desenvolveu ao ponto de se equiparar à metrópole ou ultrapassar, como, por exemplo, aconteceu com o Canadá e Estados Unidos. Né? Então, vamos, por exemplo, naquela época lá das grandes navegações, tinha a predominância de Espanha e Portugal. Então, muito provavelmente, esses países seriam descobertos por um por outro, tá? Agora vamos partir para um outro ponto, um segundo momento, né, porque aí teve presença francesa, teve presença dos Países Baixos aqui no Brasil e teve presença inglesa também. São majoritariamente esses 3 países que também vieram logo após da onda das grandes navegações. Vamos começar com a França. Vocês acham, por exemplo, o Brasil fosse colonizado, não descoberto, mas colonizado pela França? Dá para imaginar o que seria o Brasil hoje ou não? Uma Guiana francesa maior? Que fala Bem francês e tem o euro como moeda? Você acha que também? Qual outro país aqui das Américas que foi colonizado pela França? Tem o Haiti, que é talvez o país mais miserável que tenha nas Américas. O próprio Brasil, né, foi colonizado pela França há um tempo, né? Não, teve uma presença francesa no Rio, que isso até é do sotaque, né? Sim, mas não só no Rio, né? No Nordeste, né? Acho que foi Pernambuco. Pernambuco foi holandeses. Mas então, vamos supor que não só essa presença, fosse algo assim grande, de colônia mesmo. A Aline acha que seria uma Guiana francesa. Se eles tivessem descoberto e colonizado, né? Não só colonizado por um período, né? A gente tem que considerar uma coisa do Brasil. O Brasil ficou meio abandonado uns 300 anos, né? Portugal começou a voltar... Sim. O foco estava na coroa, né? Então, só em 1808, que quando vieram fugidos lá do Napoleão. Sim. Então, por exemplo, a influência do Napoleão nisso tudo. Vamos supor que o Brasil já tivesse, na época que Napoleão estava lá dominando a Europa inteira, quase. Vamos supor se o Brasil fosse um território francês. O que seria da gente hoje? Que também teria a barreira da língua, né? Que aí teria espanhóis aqui e franceses. Qual outro país, assim, vamos botar um país grande que foi colonizado pela França? Argélia? Ali na África, Costa do Marfim. Então, Costa do Marfim, Argélia. Tem parte do Canadá, né? A gente não pode ignorar. Sim. Grande parte do Canadá, né? Mas fora isso, aí você pega aqui na América Central. Não tem nenhum país assim que você fale, pô, esse país é um exemplo de influência francesa. Não tem, né? Eu acho que nós seríamos muito parecidos como somos hoje, só que falando outra língua. E a gente ia ter perdido a Guerra do Paraguai. O francês gosta de perder uma guerra? A gente teria um território um pouco menor atualmente. Vou perder o Paraguai, não vou ganhar de quem? Nem pra Copa os caras vão, velho. Aqueles caras, boleiro maluco, fanático. Eu acho que a França, não sei, talvez cabeças a mais tivessem sido cortadas aí na independência. Porque a França
A França, mano, tem parte na Ásia também. A França é importante na Ásia, né? Aliás, a guerra do Vietnã é uma continuidade da guerra da Indochina, da Conchinchina. Nossa. Sabe que a Conchinchina existe? Eu Existe. sempre achei que fosse zoeira. A Conchinchina existe. Então foi uma continuidade da guerra ali, né? Inclusive, quando acabou a Segunda Guerra, a França continuou em guerra ali naquele período ali, naquele local, na Indochina. Mas você vê que não são lugares assim que você fala, pô, tem destaque no mundo. Não tem. Não tem. Mas eu acho que é a própria... Eu acho que é o termo colonização, né? Eu acho que não é levar progresso, né, para o território colonizado, né? Mas então, a gente vai... É questão de exploração mesmo, né? Mas às vezes, por exemplo, vamos já partir para a Inglaterra. A Inglaterra explorava? Óbvio que explorava, mas ao mesmo tempo ela desenvolvia os países. Não todos, porque você tem uma Índia que não é desenvolvida, você tem Bahamas, que mais? Tem um monte de país pequeno aqui na América Central aqui, que fica sob a coroa da inglesa, mas são países que não têm a menor relevância, não são chamados players, né, que eles chamam ali, a galera player. Então não tem muita relevância, mas, entretanto, outro sim, os países que foram colônias, que tiveram mais destaque, foram majoritariamente colonizados pelos ingleses, né, que hoje até Mas aí você dá esse sucesso à colonização? Não. Porque, por exemplo, não só aí, mas é como se fosse aquele lance assim, vamos supor, Portugal e a Espanha, eles não alimentavam nenhum bichinho aqui, vamos colocar aqui. A Inglaterra, com esse fato de desenvolver os países em que ela pisou, ela alimentou um bichinho, que foi o bichinho da independência. Entendeu? Não sei. Eu penso assim, pelo menos. Eles não sufocaram como Portugal e Espanha sufocavam. Entendeu? De não dar margem para isso. Porque deixava bem claro, falou, vai ser uma vila e dane-se. Entendeu? Não foi diferente do que tentar fazer algo ao mesmo tempo que se explorava, de tentar dar estrutura para o país, por exemplo, como a Inglaterra fez com os Estados Unidos, por exemplo, né? E também com o Canadá. Mas a Inglaterra também, de forma muito violenta, tentou abafar a independência dos Estados Unidos, né? Mas ela fez isso depois de ter alimentado o bichinho que fez crescer a vontade de ser independente. Isso teve muito na América Espanhola. Teve lá o negócio do Simão Bolívar e tudo mais. Teve muito esse fomento, né, de juntou países, Venezuela, Peru, Bolívia, para conseguir independência da coroa. Teve muito disso dos espanhóis. Portugal nem tanto, né? Que a independência do Brasil que foi um negócio mal por acaso. Mal por acaso é forçado falar, mas tudo bem. Mas é mais ou menos assim. Não foi aquele lance, teve um movimento popular para nos tornarmos independentes, como foi, por exemplo, na América Espanhola, né? Quem deu um bico no cachorro aí, coitado? Os cachorros da vizinhança, gente. Então, eu acho que vamos supor, se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, descoberto por Portugal ou pela Espanha que fosse, mas fosse colonizado pela Inglaterra, como vocês viriam o Brasil hoje? Seria uma Índia da vida? Eu acho que não. Eu acho que talvez a gente estivesse vivendo uma monarquia ainda. Não viver sobre monarquia igual esses outros países aí que ficam. Ela não, agora é ele, né? É ele, o rei. Porque a vida inteira está falando de ela, né? Agora Agora, que lá, não, ela é rainha daqui, mas não manda nada, né? Nem lá ela manda, né? Mandava. Ela manda sim, o país é dela. Mas não é assim mais, né? É só uma figura decorativa, né? Mas você acha que a gente estaria vivendo numa monarquia ainda ou não? Eu acho que seria um país mais... não ficaria sob a égide de um rei.
Isso eu acho que não aconteceria. Seria um país, por exemplo, teria um parlamento, um primeiro-ministro e tudo mais, ou até um presidente, mas eu não acho que ficaria assim, como eu falei, seria uma figura como ela é, como a monarquia é na Inglaterra hoje, figurativa. Não tem poder de decisão, é só um chefe de Estado, entendeu? Seria mais ou menos o que é a Austrália hoje? Mais ou menos, só que eu acho que o Brasil não seria tão desenvolvido como a Austrália. Não sei, é a impressão que eu tenho. Mesmo com mais riqueza? Porque... Eu acho que o Brasil para mim, cara, seria uma Índia. É porque eu acho que muito do que virou a nossa história foi quando descobriram o ouro em Minas Gerais, cara. Quando os bandeirantes chegaram ali em Minas Gerais, a história nossa meio que deu uma guinada, porque cresceu o olho de muita gente, né? Ouro, né, cara? O Brasil teve vários ciclos importantes, né? Ouro, cana-de-açúcar, pau-brasil, café um pouquinho mais para frente, né? Mas teve vários ciclos que o Brasil, e principalmente Portugal, explorou até essa última gota, entendeu? E aí, porque é aquilo que eu falei, não desenvolvendo o país. Eu acho que o Brasil seria muito semelhante à Índia. Seria um país que, como é hoje já, né, que tem coisas fantásticas de riqueza e tal, mas extrema pobreza, como se vivia, sei lá, 600 anos. Na Índia deve ter gente que vive como se vivia 600 anos atrás. E daí para mais. Eu acho que seria mais ou menos muito lógico. Eu discordo um pouco quando, por exemplo, você atribui parte do sucesso americano e canadense à colonização inglesa, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente tem outros casos de colônias britânicas aí, cara, que até hoje são, sei lá, perto do Brasil, assim, são, ao meu ver, assim, piores em índice de DH e tal. Não, só você vê a América Central, cara. Exato. Mano. Esses países todos. Ainda, por exemplo, uma coisa que ficou marcada, pelo menos eu consigo ver semelhanças nas colônias inglesas, cara, é a segregação racial. E, por exemplo, a segregação racial na África do Sul, por exemplo, ela é até hoje, cara. Ela é até hoje. E nos Estados Unidos também, por exemplo, você tem os estados sulistas lá e os estados mais ao norte, eles, sabe, eu tive um conhecido que morou no Arkansas, que ele sempre fala errado, né? Ele fala que é Arkansas. Arkansas. Não, é Arkansas, pô. É porque é francês, né? Aí ele falou, cara, que lá, por exemplo, sabe, você não vê negros na rua assim, né? Isso aí realmente. E essa população evita, né? Mississippi, esses lugares. E, por exemplo, eu tava dando uma olhada um pouco antes da gente entrar aqui, e eu vi que essa colônia inglesa nos Estados Unidos, né? Ela foi assim, né? Por exemplo, vieram dois tipos de se a gente consegue definir uma pessoa em tipo, mas vieram o pessoal que veio plantar, né? Veio explorar, né, as terras ali do sul, e veio um povo fugido lá que estava sendo perseguido, que eram os protestantes, né? E esses segundo, né, os protestantes, eles vieram para povoar mesmo, com a intenção de, por exemplo, eu não sou bem-vindo na minha terra natal, eu vou fugir para um mundo novo. Então, eu acho que foi um caso isolado, o caso dos Estados Unidos, né, que aí se deu a independência depois, né? Mas, como você falou, né? O pessoal que veio aqui, ele veio com uma esperança de um mundo novo, né? Não veio só para explorar, só que veio também os exploradores. E aí, essa divisão se dá até hoje, né? Inclusive, terminou numa guerra civil, né? Terminou na guerra passou pela guerra da independência e teve uma guerra civil depois. Da secessão. E eu não atribuo o sucesso, entre aspas, né, americano também, porque eu não vejo os Estados Unidos como um modelo a seguir,
Mas eu não atribuo o sucesso por causa de quem o explorou. Então. Entendi. Não sei, você quer acrescentar alguma coisa, Aline? Eu acho que eu concordo com o Jorge nessa. Não é só o fato de ter sido a colonização em si, mas o que se fez a partir dela, sabe? Então, não ter sido colonizado, sei lá, fosse... por Israel, por exemplo, não teria sido... não seria muito diferente a depender das condições que se encontrassem aqui. Entendi. Uma coisa, por exemplo, se no caso os Estados Unidos fosse colonizado pela Espanha, vocês acham que hoje os Estados Unidos seria como? Teve um pedaço ali, né, da Flórida ali, né? Tô falando majoritariamente, não aqueles não o lance. Então, mas a parte que os ingleses colonizaram, né, não foi o território todo, né? Eles colonizaram ali em Nova York, ali em Filadélfia. Mas o norte. Chegaram até a Califórnia lá, né? Não, ali já é presença mais espanhola mesmo. Tanto é que a Califórnia era parte do México. Do Texas, tudo México. E aquele meião ali, né? Aquele meião ali não tinha ninguém, era índio, né? Era os Apaches. Os peles Apaches, né, mano? O pele vermelha é pejorativo, cara. Eu sei, cara. Eu falei e dei uma risada. Você viu que o time de B de futebol americano mudou o nome, né? Mudou, velho? Foi pra quê agora? Eu não parei de acompanhar, mas eu vi a notícia lá. O Washington Redskins, né? A associação lá falou que era ofensivo, né? E realmente deve ser, né? Não sei lá pra eles, né? Mas mudaram, né? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu ia falar com vocês a gente já tratou aqui vocês acham, então, por exemplo, que não é atribuído a presença inglesa. Mas, como eu falei, se a gente puxar aqui pela cabeça aqui as 4 grandes colônias que se tornaram países vamos colocar, de primeiro mundo, né? É uma expressão também já ultrapassada, mas vamos botar assim, países nível Europa. Também, Portugal está na Europa também, não é de segundo escalão. Não é, mas, então vocês acham que não é só a influência inglesa? Não, eu acho que não. Entendi. Mas o que vocês atribuem também, então? Por quê? Eu tô perguntando por quê. Os fundamentos ali, por exemplo, chegaram aqui, só tinham índios. E é aquele velho processo de ocidentalizar o mundo. Muitos princípios vamos botar assim, da sociedade americana, estadunidense, que é o correto, americano são todos nós, estadunidense, tem por base, principalmente aquela parte do norte, ali, como o Jorge destacou bem, valores que vieram com a Inglaterra, correto? Tô certo? Em parte sim, né? Então, e dos franceses também, que os franceses têm uma presença grande ali também. Tanto é que os franceses lutaram ao lado dos americanos contra os ingleses na Guerra da Independência e tudo mais. Mas, então, já que vocês acham que não é só isso, mas o que seria isso? O que vocês chegam e falam, não, é isso. É isso aqui. Não foi... cara, eu acredito que as lideranças, né, que surgiam, né, por exemplo... Mas essas lideranças foram talhadas dentro dos valores de quem colonizou? É isso que eu tô perguntando. No Brasil, eu acredito que não, porque, por exemplo, no Brasil foram anos, né, de exploração, né? Então, se criou aqui uma identidade nacional, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, nos anos da exploração, né, tinha os índios que se converteram, né, e conviviam em paz com o homem branco, né, os que porventura lutavam. Tinha os escravos que conseguiam a liberdade, aí a forma que é dada a liberdade eu não sei entrar em detalhes. Tinha os imigrantes,
fugiam de guerra, da Europa, inclusive, né? Sim, a gente vai E foi se criando aqui uma identidade nacional, entendeu? Então, eu acho que os valores portugueses estavam presentes, assim, mas criou-se também um modo de pensar nacional, entendeu? Não, tudo bem, mas a base não era o que veio de Portugal? Que foi Portugal que construiu as primeiras, que começou a estruturar o Brasil. Foram os portugueses. Sim. Né? Vamos fazer uma venda aqui, vamos fazer uma igreja ali, vamos fazer um paço municipal aqui. Isso foi tudo os portugueses. Então você parte de Portugal, dos valores. E aí no meio do caminho tem essa questão, tem a parte indígena, tem a parte dos escravos, mais quente, a jaca, japoneses, não sei tanto, né? Mas indianos, japoneses, entendeu? Vocês acham, por exemplo, que isso miscigenou tanto que não influenciou, é isso? É o meu ver sim, cara. O meu ver sim. Entendeu? Entendi. Eu acho que influenciou, porque eu acho que a nossa base foi toda portuguesa. Eu também, eu concordo com o que a Helena está falando. Toda portuguesa. O que a gente, lógico, teve, igual você falou, os índios. O Brasil é uma mistura do que a gente aprendeu com os portugueses, do que a gente aprendeu com os índios. Eu acho que... E aí a gente criou a nossa identidade. Mas a base é toda portuguesa. Eu acho que se a gente tivesse sido descoberto, colonizado pelos ingleses, né, a nossa base hoje seria totalmente diferente. A nossa arquitetura seria diferente, né? Não a nossa língua, obviamente, mas a nossa base é toda portuguesa. Eu acredito que tem uma grande influência, sim. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, então, para vocês. Vamos tirar a equação, vamos tirar da equação o fator europeu. Vamos supor aqui, tanto falando do Brasil quanto do... Vamos supor que o homem branco nunca tivesse pisado aqui. Como é que vocês acham que estaria o Brasil hoje, ou os Estados Unidos? Cheia de riquezas. Não, mas tudo mais. Tudo bem, eu tô querendo dizer o seguinte. Em que pé que vocês conseguem... Se não tivesse tido as navegações, né? Vamos supor que ficasse um medo, falar, não, o mundo a Terra é plana, passando do horizonte aqui, a gente vai cair, a gente nunca vai para lá, entendeu? Vamos supor que isso nunca, lógico, uma ideia... Colombo não tivesse nascido. Não, nem que não tivesse nascido, talvez se ele tivesse nascido, ou outro tivesse nascido e tivesse tido aquela ideia. Mas vamos supor que nunca aconteceu. Vamos supor que o europeu nunca foi para a Europa, nunca veio para a América. Nunca. Eu tô ignorando aqui o fato dos asiáticos que vieram lá, pelo Estreito de Bering. Tô esquecendo, tô falando da presença, vamos colocar assim, da época lá das navegações. Vamos supor que eles nunca tivessem pisado aqui. Vocês acham que isso aqui seria o quê? Tanto o Brasil... Eu acho que seria o que, devido às proporções, né? Que a civilização chinesa é milenar, né? Não é... Então você acha que Mas a gente seria tribos, né? Seriam tribos separadas, com líderes, guerreiros, e aí quem exercesse o maior poder, de tanto militar quanto político, né, ia acabar formando um império aqui, entendeu? Mas um império indígena, não é ter estrutura como estrutura ocidental. Exato. Então, você convém que teve, por exemplo, então, partindo desse princípio, que os Estados Unidos foi o que é, portanto, da presença europeia. Porque só deixasse dos índios, aí outra coisa, só do Redskins virou Washington Commanders, só para ficar a informação correta. Trocou de nome, foi para Commanders. Então, a presença europeia foi o que fez, principalmente a majoritariamente inglesa, que fez o que fez os Estados Unidos ser o que é. Certo? Se a gente tirar da equação, a gente vai ver que não vai dar um grande tempo. Eu acho que não dá para quantificar, né? Porque, por exemplo, quando você falou que... Eu discordo que os ingleses queriam fazer daqui dos Estados Unidos uma potência, né? Que eu falei... Queriam fazer potência, que desenvolviam. Mas, por exemplo, eu acho que uma parcela descontente lá dos ingleses vieram pra cá e meio que começaram a rivalizar com a coroa, entendeu?
Também. A colonização, o que eu quero dizer é que ela não tem ela não é um fator importante, entendeu? Pro desenvolvimento. Ela tem uma parte, né? Mas eu acho que atribuir o sucesso de um país a quem a colonizou, eu acho que faz um pouco de sentido, mas não faz todo o sentido, entendeu? Eu acho que tem mais coisas nessa sopa aí. Entendi. Então, ó, vamos já partindo para o fim já. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. A gente também teve uma presença mais para o final do século XIX, início do século XX, de alemães, né? Por exemplo, Petrópolis foi construída por alemães. Mas os alemães se concentraram mais no sul, italianos também no sudeste, no sul. E vamos supor, eu não vou colocar muito japoneses nessa, porque os japoneses, eu acho que a influência deles foi muito limitada territorialmente, assim. Eles não espalharam, assim, como, por exemplo, italianos espalharam pelo sul e pelo sudeste, os alemães mais no sul, mas também vem parte para o sudeste. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Infelizmente, o Brasil, né, foi um dos últimos países a acabar com a escravidão por aqui, né? Tem 140 anos que isso aconteceu. Vamos supor que isso tivesse acontecido antes. E aí, essa vinda da mão de obra europeia, que muito italiana, quais impactos vocês acham que teriam no Brasil se os colonos alemães e os alemães italianos, alemães, viessem antes para cá? O que vocês acham que aconteceria aqui? Eu acho que principalmente a parte da agricultura teria se modernizado antes. Até porque a gente sabe que muitos desses colonos, sejam italianos, japoneses, alemães, tinham um histórico de agricultura e eles precisavam plantar para comer aqui, porque não tinha outra coisa para fazer, né? Trabalhavam em fazendas, arrendadas ou não. Então, eu acho que a agricultura, uma das coisas só, a agricultura teria se desenvolvido antes e mais rápido. Mas, em consequência disso, o Brasil teria se industrializado mais rápido também. Também, provavelmente. Porque começou... Mas eu acho que não na mesma velocidade em que a gente viu na Europa. Isso não. Mas teria acontecido de outra forma. Teria acontecido de uma forma mais rápida. O Brasil hoje acho que estaria em outro estágio. Possivelmente. Mas o quê? O que te vem à cabeça, assim, para traçar um paralelo, assim? Hoje nós seríamos Olha, eu vejo pelos meus antecessores familiares que muitos deles vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás. Muitos também não sabiam nem como segurar a enxada, nem nada, e tiveram que aprender a se virar. E muitos deles já entendiam que, por exemplo, a monocultura não era uma boa. Dava para plantar outras coisas, inclusive para se sustentar economicamente, né? Enquanto ainda se vivia no esquema de escambo de mercadoria e serviço. Então, acho que mercadologicamente falando também isso seria diferente. Você acha que o Brasil seria mais desenvolvido, então, mas você não consegue ver um país assim, falar, a gente seria parecido com tal? Não consigo imaginar algum outro país para fazer comparação nesse sentido. É difícil isso, né? É difícil parar e pensar assim. O que me vem à cabeça sempre é a Índia. Para mim, o Brasil e a Índia são muito parecidos nas suas diferenças. Mas eu acho que leva a pensar assim. De quê? Que eu acho que... A Índia, a gente seria um país muito parecido com a Índia. Porque a Índia mistura riqueza e pobreza como a gente mistura aqui. Entendeu? A Índia tem, é um polo... O Jorge vai saber melhor que eu, esse polo de tecnologia, de prestação. Mas se a gente tivesse se desenvolvido, igual a Aline falou, na agricultura, né, na indústria, de uma forma diferente, talvez a gente não tivesse também no outro patamar econômico em relação a isso. Vamos pegar aqui o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir o Brasil aqui.
Onde teve maior presença italiana? Vamos pegar os italianos. Sul e Sudeste. São os estados mais desenvolvidos do Brasil. Certo? São as 2 regiões mais desenvolvidas do Brasil. Talvez mas é aquilo. São 2 regiões desenvolvidas, mas também cheias de mazela. Certo? Cheio de gente muito rica e gente muito pobre. Como certo? qualquer do mundo. Tá, mas com os extremos muito maiores, entendeu? De não ter um balanço, não tem um equilíbrio. É um negócio assim, tem cara muito, muito rico. Sim. E gente muito, muito pobre. Não tem um negócio mais equilibrado, né? Que seria um país mais desenvolvido e tenta buscar mais esse equilíbrio, pra não ficar nesses extremos. Se você pega a região Sudeste e a região Sul e você transporta isso para o Brasil, você vai ver que não vai fugir muito do que é hoje e do que é a Índia. Que a Índia tem os caras milionários, bilionários, e tem cara que vive como em aldeias, como vivia 600 anos atrás. Lógico que a Índia tem suas peculiaridades? Tem. É um país de 1 bilhão de habitantes, entendeu? E mais, né? 1 bilhão e pouco, entendeu? Então, obviamente, que questão de estrutura, um país com tanta população assim é complicado, entendeu? Saneamento básico, moradia, isso é outra coisa. Mas eu acho, fazendo uma equivalência aqui, que eu entendo que não seja uma falsa equivalência, eu acho que o Brasil seria muito similar à Índia e não fugiria muito disso, do que é hoje. Tá? Eu não acho que, por exemplo, mesmo que se fosse uma presença inglesa, eu não acho que o Brasil chegaria perto de ser os Estados Unidos ou um Canadá. Então você concorda comigo? Não, mas eu acho então que o colonizador não faz a colônia. Não é isso que eu falei. Estou falando o seguinte, porque eu quis entender o porquê que os Estados Unidos e o Canadá são o que são. Porque a Inglaterra pisou em um monte de lugar. O mundo fala inglês hoje por causa do Império Britânico, né? Não é por causa dos Estados Unidos, é por causa do Império Britânico. Tanto é que tem aquele ditado que o sol nunca se põe no britânico. Claro que é. Porque eles pisaram em todos os lugares do mundo. É por conta do Império Britânico que o sol não se punha nunca. Todo o tempo inteiro tinha um lugar com um dia no Império Britânico, né? Por isso que tem esse ditado. Se fala inglês no mundo hoje por conta da Inglaterra, do Império Britânico. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Os Estados Unidos falam inglês por causa da Inglaterra, entendeu? Mas o que eu queria entender na relação das colônias é o seguinte: por que eu falei, eu perguntei em relação da Inglaterra? Por quê? As 4 principais colônias, como eu coloquei, mesmo colocando asterisco na Austrália e Nova Zelândia, mas você vê que tem presença inglesa. Eu queria entender isso. Mas aí teve presença inglesa também nas Bahamas, na Índia, no Paquistão e Índia era a mesma coisa, foi nos anos 30, 40 lá que eles se dividiram. Mas o que explica isso, entendeu? Eu não acho, tá? Que é difícil, né? Porque nós seríamos, nós seríamos, vou botar assim, a nossa sociedade seria uma base diferente, né? Porque conceitos diferentes, por exemplo, os ingleses pensam em sociedade diferente dos portugueses, né? É difícil, mas como eu falo, eu imagino mais a gente próximo da Índia do que da Austrália, por exemplo. Porque próximo da Austrália. Eu imagino isso. Não sei. Pode ser que a minha visão esteja maculada pela nossa realidade de agora. Eu não consegui projetar algo tirando o nosso forma de ser aqui. Entendeu? Deixa eu parar de falar que eu tô muito mal. Eu não sei. Talvez a gente estivesse num patamar entre a Índia e a Austrália, ou a Índia e a Nova Zelândia, mantendo ainda alguns traços aborígenes, no nosso caso indígenas. Mas eu não sei se a gente estaria tão ruim quanto a Índia. Porque... Por conta assim, de geografia, clima e tal, acho que a gente teria outras alternativas no meio termo entre a Índia e a Austrália, ou a Índia e a Nova Zelândia. Porque tem uma coisa também, né? Quando a presença inglesa na Índia, a Índia já era uma sociedade, né? Sim, eu ia mencionar isso, né? Não era igual aqui também, né? Não era igual, por exemplo, voltando lá, até quando os portugueses, quando a corte veio para cá, o Brasil eram vilas,
entendeu? Não era um país, vamos colocar assim, já bem estruturado, né? Passou a ser assim depois que chegou a família real. Eu não sei, mas eu entendi o que você quis dizer, Aline. E o que me passou na cabeça quando você estava falando foi a questão de população. Também. Porque a população perto da Índia, a população brasileira, eu acho que se assemelha mais a da Austrália e da Nova Zelândia do que a da Índia, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande também. Eu não sei, não sou profunda conhecedora de absolutamente nada nessa vida, mas eu imagino que as condições climáticas, geográficas da Índia não sejam em nada semelhantes à do Brasil, o que já nos daria alguma vantagem. Olhando pela linha do Equador, não está tão eles não têm floresta tropical, né? Então, não está tão distante assim não, ali. Entendeu? Não está tão distante não. Porque a Índia fica no meio da Ásia ali, entendeu? No meio da Ásia tá ali correndo a linha do Equador, entendeu? Só uma coisa que a gente... Mas assim, climaticamente falando, como são as correntes de vento por ali, o que passa por ali, como é o solo? Assim, não, a Índia eu acho que passa longe de ter a capacidade produtiva agrícola do Brasil, tá? Eu acho que a Índia passa então, longe assim, de parar. Em questões de recursos naturais, como por exemplo rios, potabilidade de água, não sei, a gente tem uma rede aquática muito grande, né? Eu não sei como isso é lá na Índia, mas aqui é um negócio que a gente usa para quase tudo, né? Desde transporte até esporte, a gente usa para tudo. A Índia tem o maior rio do mundo, né? O Ganges. Isso. Não, o maior é o Nilo. É o Amazonas. Não. O maior é o Nilo. Amazonas, maior. O Amazonas é em volume de água, a extensão é o Nilo. Ah, tá. Espera aí, deixa eu só confirmar essa informação. Só uma coisa, população da Austrália, em 2020, 25 milhões de pessoas. Né? É São Paulo. 10% do Brasil. Entendeu? Então, realmente, isso fica mais fácil de desenvolver. O Amazonas é maior que o Nilo. Mas acho que em volume de água um é maior que o outro. Não, em quilômetros, quase 7 mil quilômetros o Amazonas e o Nilo é 650. Pera aí. Tcharam. O da Índia nem figura aqui entre isso. O Rio Paraná é maior que o da Índia lá. Em extensão, aqui no site Só Científica, ele me diz o seguinte: Rio Nilo, 6.661 quilômetros, Amazonas, 6.398 e Yangtze, 6.303. O Mississippi está lá em quarto lugar. Tá, o Yangtze é na China. Sim. Tá aqui o Rio Paraná. A fonte é diferente. A minha também. A minha deu... Não, ainda deu essa ordem aí que a Aline passou, mas a metragem é diferente. Aqui o Rio Amazonas tem 300 quilômetros a mais só que o Nilo. Pela essa fonte. Eu acho que a Índia ela é pouco conhecida, né, no nosso imaginário, né? A gente tem muito... eu acho que a influência conhece pouco a Índia, né? Eles não têm por exemplo, eles têm soft power, né? Que, por exemplo, eles não conseguem imprimir o que é a Índia pro resto do mundo. Eu acho que para conhecer eles teriam que ir lá, entendeu? É claro que tem pobreza lá, só que eles têm muita coisa boa, entendeu? É igual o Brasil, cara. Não, mas... Se você for comparar, né, você fez essa comparação, tirando a proporção demográfica aí, né, que eles têm muito mais habitante que a gente, mas eles são, sim, similares a gente, assim, eles têm esse déficit aí de você fala, desigualdade social,
Mas eles estão, eu acho que alguns estágios na nossa frente aí, na questão tecnológica, né? Sim. Tem uma coisa também que até eu tenho que falar aqui sobre esse meu exemplo da Índia aqui, a questão das castas também, né? Lá tem isso, né? Tem casta. Então, tem a casta mais miserável lá também, que nunca pode se misturar com os outros, papapá, pé, essas coisas assim que pra gente ocidental, com bases cristãs, né? Que a gente foi criado é difícil entender, né? Mas a gente não pode julgar porque é coisa deles. Então, para concluir, galera, então vocês acham, por fim, o que vocês acham que, pesando tudo isso que a gente conversou, de influência, poder ser inglesa, espanhola, francesa, ou até italiana, ou vocês acham que o Brasil não fugiria muito do que está hoje? Poderia ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior? Eu acho que sim. Acho que até talvez um pouco melhor. Entendi. Porque... Claro que a gente teria que estabelecer aí alguns critérios de avaliação, né? Sejam eles econômicos, políticos, enfim. Mas eu acho que a gente tinha grande chance de estar numa situação melhor do que a gente está hoje. Até porque as poucas colônias portuguesas que tem por aí, você vê que são países bem um problema similar aos nossos, né? Sim, ainda muito coloniais, né? Muito provincianos. Porque foram criados nessa base, né? Sim. E não tiveram, né? Não sei se não souberam como aproveitar a vinda dos colonizadores, de eventuais tecnologias que foram trazidas, mas eu acho que são ainda muito provincianos. A gente ainda teve um levante, um momento, um surto de vamos fazer diferente esse negócio, e deu certo. Deu certo? Comparado com... Se a gente for comparar com, sei lá, Papua Nova Guiné... Então, por isso que eu acho que é importante que, até para dizer se está melhor ou pior, talvez a gente precisasse de critérios mais específicos. Estabelecer algumas coisas, né? IDH, economia... Sim. Só que aí a gente ia ficar muito técnico. Aí fica chato. O negócio é fazer de orelha mesmo, de opinar. E aí, Jorge? Bom, só deixando claro minha visão, então, aí partindo finalmente, eu acredito que o colonizador não faz a colônia, né? Ele embute algum valor na colônia, mas ele não é um fator definitivo para fazer aquela colônia ou não prosperar ou não, né? E eu pensando aqui, quando falaram de imigrantes, eu acho que o fator imigrantes é bem mais preponderante para mim do que, por exemplo, a nacionalidade do colonizador, né? Eu atribuo muito que o Brasil hoje aos imigrantes, não a colônia, a coroa portuguesa, né? Mas de forma positiva ou negativa? Cara, eu acho que positiva, cara. Apesar do Brasil ter seus problemas, cara, a gente não teve nenhuma guerra civil até hoje. Na medida do possível, pelo menos aqui no interior de São Paulo, a gente tem um IDH bom. Eu acredito que no macro, assim, cara, a gente não... Sabe, é claro que a gente gosta de se comparar com grandes potências, assim, né? Mas eu acho que o Brasil, ele tá amarrado pela... É que eu gosto de falar de geopolítica, né? Mas eu não quero entrar em geopolítica. Mas o Brasil, ele tá dentro de uma jaula, entendeu? A gente não pode crescer mais. A gente tem essas amarras que a gente nunca vai conseguir soltar porque tiveram erros no passado, né? Erros... Basilares. Erros que não foram triviais, né? E a gente não vai conseguir recuperar isso. Então a gente está condenado a viver no Brasil desse tamanho, né? A gente não vai, por exemplo, a gente não vai ser por exemplo,
A gente não vai ter uma esfera de influência como é os americanos, ou os chineses, ou os russos, entendeu? A gente tem essa sensação de grandeza por conta do nosso território da população, mas a gente não exerce esse hard power, esse soft power, né? A gente não tem essa influência. Mas na medida do possível, cara, eu acho que o Brasil deu certo. Eu acho que por causa desses motivos, né? A gente teve uma guerra de independência, mas nada comparada a de outros países aí. A gente não teve guerra civil, espero que não tenha, por muito tempo. Calma aí, fica. E sei lá, cara, na medida do possível a gente conseguiu manter nossa integridade territorial aí há algum tempo. Isso é verdade. Até ampliou, né? Com a compra. Eu falei pra você do Pirara, né? Inclusive os ingleses pegaram um pedaço nosso. Mas fica pra uma outra coisa. E é isso, cara. Acho que não mudaria nada muito do que. Radical. Sei lá. E é radical mesmo. Radical que vem da raiz do negócio. Acho que é isso. E aí, Elaine, você? Eu acho que se os europeus tivessem chegado aqui, a gente seria bem diferente do que a gente é, sim. Os europeus chegaram, né? Qual é o europeu que eu tô falando? O europeu que eu tô falando, vamos dizer, os ingleses. Como por exemplo, os ingleses, se tivessem chegado aqui, eu acho que economicamente, na indústria, eu acho que tudo seria diferente. Eu acho que a gente seria um país muito evoluído, um país rico, né? Mas somos o que somos mas uma coisa eu tenho certeza, se os ingleses tivessem chegado aqui, o Bruno teria o horário britânico. E a gente ia medir em pés, né? Ia tomar chá no lugar de café. Não ia ter Fisk. Fisk ia... O Bruno jamais ia perder hora. Ia tomar chá, não ia tomar café, é verdade. Ia tomar chá. Eu não queria viver num mundo sem café, né? Mas aí é que tá. A gente já tinha a cultura do café por aqui. De uma forma ou de outra, acho que a gente ia tomar café. Café com chá. Chafé. Fica meio estranho. Uma coisa, só para finalizar aqui, que juntando duas coisas que veio à cabeça, que é até da fala da Aline, que teve quando eu perguntei a questão se tivessem italianos, tivessem vindo antes e tal, tem uma coisa importante que a gente tem que ponderar em relação à Inglaterra aí, né? A Inglaterra muito antes tinha abolido a escravidão, né, cara? Então, isso eu acho que é um ponto primordial no atraso do Brasil, que foi a questão dos mão de obra escrava. Eu acho que a abolição teria ocorrido muito antes. Talvez coisa de um século antes. E talvez hoje, por conta disso, o Brasil seria bem diferente. Mas você acha que poderia ocorrer de não ter tido a escravidão no Brasil? Não, isso não, porque os ingleses também escravizaram, só que eles aboliram antes. Foi 80 anos, quase um século mesmo. Então, e teve todo um lance também, né, que ele proibiu o comércio, eles ficavam com navios, parava navio negreiro, o pau comia, filho. Soltava todo mundo, eles ficavam policiando. Muito do que os Estados Unidos fazia hoje policiar o mundo, quem policiava o mundo era a Inglaterra, né? Então ficava lá nas rotas lá de navio negreiro, interceptava mesmo. Aí depois até que o comércio de escravos no Brasil ficou restrito aqui dentro, não vinha de fora. A compra e venda eram feitos dos escravos nascidos já no Brasil, né? Que já tinham aqui no Brasil, né? Não vinha mais gente de fora, né? Não sei. Muitas coisas para ponderar. Alguém tem mais alguma coisa? Nos Estados Unidos, foi 15 anos de diferença. 20 anos de diferença. Mas só que numa parte só, né, Jorge? Então, mas aboliu, mas os sulistas ainda utilizavam, né, os escravos, né? Tanto esses caras vieram pra cá depois da Guerra Civil, né? Inclusive aqui do lado. Mas uma coisa que você tem que considerar também aí,
que nos Estados Unidos ele é muito mais novo que o Brasil, né? Sim. Entendeu? De ter sido colonizado foi muito depois. Entendeu? O Brasil começou lá com Portugal em 1500 e pouco. A primeira eleição que teve no Brasil foi em 1530. Entendeu? Os Estados Unidos estava longe de ser alguma coisa nessa época. Longe. Entendeu? Não era nada. Que foi num segundo momento, um século e meio depois, que começou a Inglaterra a ter essa preponderância em colônias. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que não. Acho que a gente já viajou na maionese bastante por hoje. Pior que viajamos e voltamos para o mesmo lugar. Então. Voltamos para a realidade. Cara, muito obrigado a vocês, Aline, Jorge, pela participação. Foi muito legal. Eu gosto de conversar com pessoas que têm pontos de vista diferentes do meu, assim, conversar de uma forma maneira que faz pensar. Elaine, obrigado por toda a força aí que você dá. Então é isso. O próximo tema, se você até convido os dois, se quiserem participar, o convite já está aqui. A gente vai falar: se não existisse religião, como que seria o mundo? Eu não participo, porque senão pode dar. O que foi, Aline? Você falar? Vixe. Entendeu? Como seria o mundo sem religião? Quais valores nós teríamos? Vai ser o próximo tema. Quem quiser participar está convidado. Tá bom, galera? Muito obrigado. O episódio fica disponível no YouTube e no Spotify, mas você já sabe, porque se você chegou até aqui é porque você já ouviu, né? Eu tinha que falar disso no início, né? Mas tudo bem. Obrigado, gente. Bruno, só uma observação. Quem quiser seguir a página do Multiverso da Hipótese lá no Instagram, é só adicionar, que lá a gente coloca o link, tá? E os programas que estão indo pro ar, a gente coloca lá para o pessoal acompanhar. Verdade, eu esqueço desse detalhe. Por isso que você está aqui. Multiverso da Hipótese, lá no Instagram. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Um grande abraço para vocês. Bom restinho de domingo aí. Fui. Falou. Tchau. Falou, tchau.